Muito bem, olá pessoal, Gevandro Barros por aqui. Estamos iniciando mais um videocast Gevandro Barros Mentoria Consultiva. Se você quiser assistir, você vai no YouTube. Se você quiser ouvir esse videocast em formato de podcast, ou seja, em formato de áudio, ele estará aí nas principais plataformas digitais como Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast e uma série de outras. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar por que os empresários, e eu já passei muito por isso, que nós empresários temos sérios e vários problemas com os nossos colaboradores. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, vamos começar esse videocast de hoje falando sobre um tema muito importante, ou talvez um dos mais importantes e também um dos temas mais difíceis que o empresário tem, que é saber lidar com pessoas, né? A gente aprende de maneira na prática, vamos dizer assim, né? E com o nosso dia a dia, a fazer as nossas finanças, a fazer o nosso marketing. A gente faz um curso ou outro ali, aprende a estruturar os nossos processos, a melhorar a nossa parte operacional, tudo aquilo que está no nosso domínio e que depende da gente, né, de nós mesmos como empresários, independente de quantos colaboradores você tenha, se você é sozinho, enfim, tudo aquilo que depende da gente e que é de mais fácil delegação, obviamente fica mais simples a gente fazer e a gente consegue atingir resultados, inclusive, mais rápidos, né? Mas quando se trata do tema pessoas, o buraco é realmente mais embaixo. Muitos empresários têm dificuldades, né, de lidar com as pessoas e não é porque o empresário tem essa dificuldade em si, né? Eu já passei por isso, eu comecei a minha empresa sozinho lá em 2011 e quando a empresa começou a crescer, e a minha empresa cresceu muito rápido, né, a gente precisa ter uma estrutura para bancar esse crescimento, essa rapidez, essa velocidade desse crescimento. Senão a gente cresce desestruturadamente e essa falta de estrutura vai refletir em algum momento, com certeza, contra a gente, né? O colaborador vai ficar insatisfeito, vai ter um índice de rotatividade muito grande, vai ter muita reclamação, vai ter muito retrabalho, o colaborador vai te dar muito trabalho no sentido de gestão, porque os seus processos não estão estabelecidos, enfim. Existe uma série de problemas que isso vai causar, desde o momento que você admitiu aquele colaborador até o momento que você vai demiti-lo por algum motivo, porque ele não está entregando. E aí, uma das coisas que eu mais vejo aqui no meu processo de mentoria, apoiando empresários de diversos mercados, é que os empresários, infelizmente, não assumem essa culpa, né? Entre aspas, se é que existe culpa, né? Mas não assumem essa bronca aí de dizer que o problema é dele, né? Ele acha que é o colaborador que veio despreparado, ele acha que o cara não está entregando, ele acha que a pessoa não tem boa vontade, ele acha que a pessoa não veste a camisa. Ele coloca várias desculpas, vamos chamar assim, e na verdade são desculpas. De novo, eu já passei por isso, faço um meia-culpa aí. E a gente acaba, se a gente colocar essa desculpa e não souber, né, que na verdade, no fundo, mesmo a gente não querendo admitir, essa responsabilidade é nossa. Se o colaborador está ruim, a responsabilidade é nossa. Se o colaborador não sabe fazer, a responsabilidade é nossa. Se o colaborador, independente do que você, 3 pontinhos, completar essa frase aí e não tiver tendo resultado com ele, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque ele está dentro da sua empresa trocando, né, serviço, trabalho, horas de trabalho por uma remuneração e você precisa ensiná-lo. Você precisa fazer com que ele cumpra aquilo que a sua empresa disse para ele cumprir em troca, né, daquela remuneração. E aí a gente não tem um monte de coisa, né? A gente não tem processos, a gente não tem isso, não tem aquilo. Eu gostaria de falar aqui, basicamente,
6 coisas para vocês. 5 delas, que são as primeiras, são relativas à parte de gestão de pessoas. Inclusive, algumas delas eu já falei num vídeo passado, que eu falei sobre essa dificuldade do empresário de lidar, né, com o processo de gestão de pessoas. Eu vou repetir algumas delas aqui, explicando com esse foco agora dos problemas com os colaboradores, né? Porque não tendo esses 5 pontos, você vai ter problema com os colaboradores. E a sexta é algo mais abrangente, pensando na empresa como um todo. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que você tem problemas com seus colaboradores é porque você não tem, geralmente a maioria dos empresários não tem, uma descrição de cargos e salários. O que é isso? Pode escrever num papel de pão aí. Você vai precisar descrever o que todos os colaboradores, nas suas respectivas funções, precisam fazer, né? Então, isso é uma descrição de cargos. O que eu gostaria que aquela pessoa, para aquela função, quais são as atividades que ela precisa fazer para que eu, inclusive na minha hierarquia, né, no seu organograma, consiga fazer a faixa de salários, né? Se ele é um analista 1, ele ganha de quanto a quanto? Se ele passou para o analista 2, ele ganha de quanto a quanto? Analista 3, qual é a sua hierarquia? Né? Esse plano de cargos e salários, ele vai refletir o seu organograma e você vai precisar ter ali a descrição das principais atividades. Não precisa ser no nível de detalhe do que ele faz no dia a dia, como entrar no computador, fazer tal coisa. Não, você vai precisar ter ali, né, todas as principais atividades, porque na hora de você, inclusive, ofertar essa vaga no mercado, são essas atividades que você vai mostrar para aquela pessoa. E na hora que você vai admiti-la, na avaliação, né, do currículo, com a entrevista, com uma série de coisas do seu processo seletivo, que você vai confrontar cara, crachá. Ou seja, ele está dizendo que ele faz isso, conhece isso e você precisa daquilo. E aí depois, em cima da descrição de cargos, é que você vai fazer o 5º ponto que eu vou te falar aqui daqui a pouquinho, porque você vai precisar confrontar aquilo que a pessoa precisa fazer, que é a descrição do cargo dela, com aquilo que você vai precisar desenvolvê-la ao longo do tempo. Ninguém vai vir do mercado para a sua empresa, que é única, 100% pronto, sabendo de tudo, acertando tudo, fazendo tudo certo 100%. Ninguém, isso não existe, é uma ilusão. Então, já que isso não existe, você vai precisar desenvolver essa pessoa para aquilo que você quer na sua empresa. Seja ela independente do cargo que ela estiver aí na sua empresa, né? Afinal de contas, aquele ditado, né? A gente não é nada. Tem gente que fala, eu sou gerente, eu sou analista, eu sou o dono, Não, nós estamos naquela função, né? Eu estou hoje como dono principal da empresa. Amanhã eu posso estar como diretor e ter um sócio, 2 sócios, 3 sócios. Eu estou hoje como gerente. Amanhã eu posso estar como diretor. Eu estou hoje como auxiliar administrativo. Amanhã eu posso estar como analista 3 ou supervisor e assim por diante. Então, a gente está, porque o verbo estar, né, tem a ver com a conotação de tempo, né? Nós estamos hoje desempenhando uma certa função. Amanhã eu posso estar fazendo outra coisa, né? Ou estar realmente desempenhando uma outra função. Então, número 1, descrição de cargos e salários. Pegue aí cada função e descreva, mesmo que seja num papel de pão, o que cada pessoa, de cada atividade, dentro de cada processo, precisa fazer. Para que você depois, na 6ª atividade que eu vou te falar aqui, no 6º tema, você possa confrontar se tudo aquilo que todo mundo faz está dentro daquilo que deveria ser feito, que são os processos, tá ok? Então, descrição de cargos e salários é incrivelmente importante, tanto para você admitir, para você fazer sua entrevista, para você avaliar em cima, né, do crescimento da pessoa aquilo que ela está fazendo, o que ela está ruim, o que ela não está, chamar uma possível atenção, isso aqui ainda precisa melhorar, isso aqui você está tantos por cento, isso aqui você está tantos por cento, né, passar de X para Y e assim por diante, inclusive linkar com os outros pontos que eu vou falar agora. Então, descrição de cargos e salários, número 1, é muito importante. Se você não tem, você vai ter problemas porque o colaborador vai entrar e vai ficar totalmente perdido. Ele vai ouvir de você alguma coisa na entrevista, aí você vai fazer um treinamento de boca com ele, porque ele não sabe efetivamente o que vai fazer, e aquilo gera na cabeça dele uma coisa aleatória. Ele não vai saber se ele está fazendo algo certo ou não, se ele não foi treinado para
para cumprir A, B, C, D? Quais são as principais atividades que você está me pedindo que eu faça para que eu veja se eu estou entregando bem e se eu estou cumprindo a minha obrigação, que é, né, a minha remuneração dentro daquela vaga ali. E se eu quiser almejar uma outra vaga, quais são as atividades, qual é essa vaga, qual é a faixa salarial? Isso tem que estar transparente para as pessoas, porque toda pessoa precisa de uma cenoura, precisa ascender, né, e vai querer ascender, né, subir na carreira. Então, isso é muito importante. Número 2, você vai precisar fazer uma análise do perfil comportamental dela antes dela entrar. Né? Se você fez o seu processo seletivo, chamou 20 pessoas para serem entrevistadas, selecionou 3, eu faria dessas 3 pessoas uma análise do perfil comportamental. Por quê? É diante de uma análise de perfil comportamental que você vai saber quais são um dos 4 perfis que essa pessoa mais tem. E tendo um desses perfis, que é mais aguçado, obviamente, a gente pode ter mais de um, inclusive, mas sempre tem um mais, né, que de maior destaque aí, qual é aquele que se encaixa na descrição da função que você realizou, que você fez ali, que você descreveu. Então, peça um coach, um psicólogo, alguém para fazer essa análise do perfil comportamental, para você saber, né, dentro dos 4 perfis, se a pessoa é executora, planejadora, comunicadora ou analista, e aí, dentro desses 4 perfis, qual é o melhor desse perfil para essa vaga. Tem gente que é muito comunicadora, não serve para certas vagas. Tem gente que é muito executora, talvez não sirva para essa vaga. Tem gente que é muito analista, talvez não sirva para essa vaga. Lógico que todo mundo é treinável, sim, mas existem funções com perfis mais adequados que se casam mais, e aí a gente consegue um melhor resultado e um resultado mais rápido. Inclusive, alavancando desde o início a entrada desse colaborador na sua empresa para você ter o resultado mais rápido desde o início. A curva, né, de ramp-up do aprendizado dele seja mais rápida. Então, peça um coach, um psicólogo, alguém que tenha esse know-how para fazer uma análise de perfil comportamental e cara crachá. Pega a descrição que você fez, que eu falei no número 1, e a avaliação de perfil comportamental que você pediu alguém para fazer, e essa pessoa, esse profissional vai te dar um retorno, aquele cara, ele é assim, o perfil dele é assado, ele serve para essa função, ele precisa melhorar isso, ele precisa melhorar aquilo, e aí essa pessoa, entendendo essa descrição de cargos, vai poder te indicar possíveis gaps para você trabalhar com ele ao longo do tempo, depois que ele entrar na sua empresa. Então, se você, de 20 pessoas, selecionou 3, faz a avaliação dos 3, veja qual está mais adequado ali para o perfil, e aí contrate aquele que mais se adequar. Por quê? A avaliação de perfil comportamental, ela é vamos dizer assim, não só um entendimento para você que é dono, saber quais são os gaps comportamentais daquela pessoa, mas olhando para a vaga, quais são os déficits que essa pessoa vai ter ao longo do tempo, porque ela é daquele jeito. E aí, com o tempo, você vai fazendo uma análise, 2, 3, acompanhando com esse profissional várias análises, você vai aprender sobre você mesmo e, usando essa análise de perfil comportamental, você vai aprender a lidar com aquela pessoa porque ela tem aquele perfil. Né? Se eu sou um perfil mais executor, eu faço as coisas mais rápido, eu não gosto de ficar escrevendo, é papo na hora de conversar. Agora, se eu sou um perfil mais analista, eu vou descrever tudo, eu vou pedir para você explicar com detalhes, eu vou ser um pouco mais lento, vou fazer, mas de outro jeito. Não tem perfil certo nem errado, não tem perfil bom nem ruim, tem um perfil mais adequado para algum tipo de vaga, algum tipo de função que você queira na empresa. Quando você faz esse casamento, você potencializa o resultado, tanto daquela função para você na sua empresa, dentro daquele processo, quanto, né, e aí os resultados vêm, quanto para aquela pessoa em termos de satisfação, porque quanto mais resultado ela tiver, mais satisfeita ela vai ter, sei lá, um bônus que você pagar, uma comissão, alguma coisa assim, ela vai ter mais retorno. Se ela tem mais retorno e tem menos problema, ela vai querer ficar mais na sua empresa e trabalhar mais satisfeita. Você vai ter resultado, ela também como colaboradora, e assim as coisas vão encaminhando bem, tá ok? Terceiro ponto aí que eu gostaria de falar, que também é um ponto de problema com os colaboradores, né? Por que os empresários têm aí problemas? Por conta da falta de acordo de metas, né? Se eu tenho uma descrição, se eu faço avaliação, a pessoa entrou na minha empresa, quais são as metas que ela tem para com o dia a dia, seja mensal, seja semanal? E aí, ao longo dos anos, como é que eu acompanho essas metas?
por mais simples que elas sejam, para que essas metas sejam realmente a cenoura do colaborador, para que ele saiba que ele está passando do X para o Y, do Y para o Z, está crescendo na vaga dele em função daqueles cargos que eu falei lá no número 1, né? Ele vai poder crescer na hierarquia e ele vai ver a cenourinha dele crescendo lá, né? Podendo ganhar mais. Se você fizer isso, isso e isso, aprender isso, isso e isso, você pode ganhar mais e estar nessa função, né? E aí é um acordo de metas que faz com que o responsável, seja o gestor, ou se a sua empresa for pequena, você mesmo fizer, e o colaborador vão literalmente acordar essas metas, né, e dividir as metas do mês em 4 semanas, ou 5, a depender do mês aí que você tiver, e o gerente, ou o gestor, ou você mesmo como empresário, se você for a pessoa que fizer, essa gestão das metas vai acompanhar a evolução do colaborador, para que nas reuniões você mostre os gaps, para que na avaliação você consiga mostrar o que a pessoa precisa melhorar. Então, um acordo de metas é muito importante, porque quem não tem a cenoura, quem não tem meta, vai ficar perdido. Ela vai entrar na sua empresa, vai sair, vai fazer a mesma coisa o tempo inteiro sem ter meta de melhoria. Como é que essa pessoa vai ter alguma necessidade, né, de até no formato, né, olhando aí o mindset do seu colaborador, para ele se sentir melhor melhorando? Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo, e não é só dinheiro, é ir para uma outra função, a empresa pagar um curso, fazer qualquer coisa que o colaborador sinta ao longo do tempo que ele está melhorando, que ele está trazendo mais resultado, que aquilo que ele está fazendo, o suor, né, dele ali no dia a dia, por ele estar desempenhando aquela função, aquelas atividades, está trazendo resultado para a empresa e está trazendo resultado para ele. Afinal de contas, é sempre uma troca. Ninguém está aí para trabalhar de graça. Né? Mesmo em ONG hoje em dia, ninguém está lá para trabalhar de graça. Todo mundo tem uma atividade, uma responsabilidade a ser cumprida, quer ser bem remunerado nela e quer também colher os frutos de todas as formas, não só financeiro, mas de um elogio, de um bônus, de uma comissão, daquilo que a sua empresa, no formato que você trabalha, possa fornecer para ele evoluir. Toda pessoa precisa evoluir naquela função. Se ele não vai ficar na sua empresa 10, 20 anos, ele quer evoluir aí o tempo que ele tiver, porque ele pode querer migrar para uma outra e falar, eu comecei como analista 1, depois passei para 2, depois fui para supervisor, ok, saiu da sua empresa como supervisor, ele vai poder galgar uma outra função de supervisor numa outra empresa, ou até mesmo de gerente, subir na carreira dele, porque é isso que toda pessoa quer. Então, terceiro, o acordo de metas é muito importante. E quarto, que está ligado ao acordo de metas, que traz muito problema para um dono, né, para um empresário, se ele não tiver uma avaliação de desempenho, não adianta ele ter feito um acordo de metas. Então, quarto é a avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho é tão importante, né? Tem gente que acha que é perda de tempo. E eu fazia isso na minha empresa a cada 6 meses. A cada 6 meses, eu parava a empresa, literalmente, e ia todo mundo para um hotel, 3 dias, e a gente ficava, logicamente, não deixava para fazer tudo nos 3 dias, porque senão não daria tempo. Os gestores iam acompanhando os colaboradores mês a mês, faziam os fechamentos, e nesses 3 dias, a gente, além de toda essa parte de gestão de pessoas, de fazer a avaliação, dar o feedback, as remunerações, os bônus, enfim, a gente fazia alguns retreinamentos ou treinamentos para aquelas pessoas que precisavam, para que aquelas pessoas evoluíssem no tempo e pudessem voltar, né? Eu tinha uma empresa de consultoria que cresceu muito rápido para esses consultores poderem voltar para o mercado e entregar aquilo que a gente gostaria, aquilo que o cliente estava precisando que a gente entregasse. Então, é muito importante você ter essa avaliação de desempenho. Como que você vai fazer essa avaliação de desempenho? Determine um range de tempo aí. Eu fazia a cada 6 meses, mas o acordo de metas tem que ser dividido por mês. Por quê? Para que a cada mês você feche um número e lá nos 6 meses você possa fazer o fechamento dos 6 meses, né? Mais do que isso, você fazer uma avaliação de desempenho só anual, eu acho muito tempo. Tem empresas grandes que faz a cada 3 meses, 6 meses. Eu acho um período ideal para quem é pequeno fazer a cada 6 meses. Terminou o primeiro semestre, você fecha ali os 6 primeiros meses, vê como que aquele colaborador foi, analisa as metas mês a mês, vê a evolução, vê os gaps, pega a descrição de cargos dele, pega a avaliação de desempenho, pega aí a análise do perfil,
vê quais são os gaps, o que ele precisa ser treinado, tudo que ele foi bom, parabenize, elogie, dê ali os bônus que ele precisa ou a comissão, ou sei lá, o que você quiser dar aí de remuneração extra ou alguma coisa no sentido de poder melhorar alguma condição para o colaborador, inclusive promoção, né? Se esse for o período do ano que já tiver previsto de você ter uma nova vaga, numa nova função e você quiser dar essa nova promoção para ele, ok também. Então, faça a cada 6 meses uma avaliação de desempenho em cima daquele acordo de metas que você fez com ele. Por quê? Porque vai ser muito importante, se caso você não tiver essa avaliação de desempenho, o que acontece, né? Primeiro, se a gente não tiver a descrição de cargos, eu não consigo fazer uma análise do perfil para ver se está batendo. E aí, não tendo descrição, não tendo acordo de metas e não tendo o número 4, que é a avaliação de desempenho, como é que esse colaborador vai se sentir dentro da sua empresa? Entrando e saindo sem uma perspectiva alguma de crescimento. Ninguém avalia nada, ninguém fala onde ele tem que melhorar, como é que ele está hoje, como é que ele tem que passar para outra etapa, quais são as funções que existem ali, o que ele tem que fazer dentro de cada função para evoluir dentro da sua empresa, já que ele quer ficar ali com você e você também quer ficar, de forma que ele contribua cada vez mais, né, e por mais tempo com a sua empresa, com o seu negócio, com os processos que ele está ali. Porque uma pessoa ela pode estar num processo hoje, mas ela pode ter habilidade para ir para um outro processo e virar talvez um gestor de um outro processo. Isso acontece em várias empresas. E aí são essas habilidades que você vai fazer com que essa pessoa desenvolva, seja através de um curso, um evento, uma mentoria, uma consultoria, qualquer coisa que você acha que aquele colaborador precisa, ou aquele grupo de colaboradores precisa, para ter essa evolução. Então, casados, acordo de metas com avaliação de desempenho são duas ferramentas separadas, distintas, mas que andam juntas. Faça um acordo de metas para que eu avalie todo o fechamento de mês e faça uma avaliação mais geral a cada 6 meses para eu poder remunerar de forma diferente o colaborador, ou dar alguma coisa, ou pagar um curso, enfim, modelo de remuneração que você quiser adotar. E o quinto tema que, se eu não tiver, eu vou ter um problema com o colaborador e que resume os outros 4, na verdade, a gente faz com que esse quinto tema seja como se fosse um complemento final e a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é muito simples, mas que é individual. Se eu tenho uma descrição de cargos, fiz uma análise do perfil, fiz um acordo de metas que eu vou avaliar mês a mês e a cada semestre. Ou seja, eu tenho 4 ferramentas já que vão me ajudar a conduzir o colaborador semanal, mensal e semestralmente para eu avaliá-lo e poder ver os gaps e ir conversando com ele para ele poder atingir os resultados que ele precisa, que vão dar resultados para o meu negócio, não é? Ok. Como é que eu vou acompanhar essa pessoa para saber se ele está passando do X para o Y? Ele vai precisar de um plano de desenvolvimento individual, que vai pegar essas outras 4 ferramentas, vai ver os gaps entre elas e vai ser um plano. Tem gente que chama de matriz de qualificação, enfim, algo bem simples e que fale, para a sua função X, que a empresa precisa que você faça tal, que é a sua descrição de cargos, você teve avaliação X, então você vai precisar fazer um curso de Excel, você vai precisar fazer um curso de gestão, você vai precisar se retreinar no processo ABCD, você vai precisar, enfim, todas as atividades que você vai precisar para passar de X para Y, já que esse acordo de metas que você fez com o seu colaborador mostra o quanto ele está bom ou ruim naquela função, o quanto ele deveria melhorar, né? O passar do X para o Y, esse plano é exatamente esse plano de desenvolvimento individual que vai mostrar todas as características daquilo que o colaborador, né, e as atividades, os cursos, alguma coisa que ele vai precisar fazer e cumprir para passar do X para Y para chegar nessa função com os percentuais que você disse que aquela função precisa e que ele precisa ter para desenvolver bem a atividade dele. Então, número 5, plano de desenvolvimento individual, vai juntar as 4 ferramentas, descrição de cargos e salários, avaliação de desempenho, avaliação de perfil comportamental, o acordo de metas e avaliação de desempenho, ver os gaps, fazer um planinho para a pessoa e é em cima desse plano de desenvolvimento individual que você vai fazer esse fechamento mensal e depois o fechamento semestral para você dar o bônus ou para você dar, sei lá,
uma comissão ou uma promoção em cima daquele acordo que você fez, tá ok? Eu falei que eu ia também trazer um sexto tema que faz parte desses problemas que os colaboradores têm aí com as empresas, né? O que você, empresário, tem com seus colaboradores, que é a falta de padronização dos processos. Por quê? Porque por mais que eu tenha esses 5 temas que eu falei agora, por mais que o colaborador entre, tenha uma descrição da atividade dele, tenha a análise do perfil que você fez, o acordo de metas, a avaliação de desempenho e um plano de desenvolvimento individual, ou seja, o seu processo de gestão de pessoas está bem estruturadinho, você consegue acompanhar, dar bônus e o colaborador se vê naquela função, subindo, crescendo e tal. Ok. E o restante da empresa? A maioria dos empresários não tem processos padronizados, descritos numa medida possível que você saiba e queira descrevê-los, né? Porque 2 coisas são importantes. Processos, descrever os processos de forma macro, como é que o marketing na sua empresa funciona, como é que o financeiro na sua empresa funciona, como é que a gestão de pessoas na sua empresa funciona, como é que processo de, desenvolvimento metodológico na sua empresa funciona, que eu tenho esse processo. Isso é descrever um processo. Agora, os colaboradores que executam as atividades principais dentro de cada processo precisam ter procedimentos, que são os documentos com as principais descrições do como fazer as atividades dos processos. Então, na descrição dos processos, eu descrevo os o quês. O que aquele colaborador ou aquele grupo de colaboradores vai precisar fazer dentro do processo de marketing. Na minha empresa tem 3 pessoas cuidando do marketing. O que o processo de marketing precisa ter e ser cumprido e como é que eu divido esses o quês para essas 3 pessoas. Isso é o quê? Agora, como cada dessas 3 pessoas fazendo aqueles o quês, como elas vão fazer esses o quês? Isso são POPs, ou procedimentos operacionais padrão. Se você padroniza essas 2 coisas, os processos e as principais atividades, que são os UQs, e descreve os POPs principais, não precisa ser todos, aqueles POPs que efetivamente aqueles colaboradores que fazem parte daquele processo precisam fazer ou como eles vão fazer, você garante o como fazer, linka com esses processos e fecha um sistema de gestão que você possa garantir que todas as atividades, ou seja, todos os POPs estão sendo bem feitos, porque eu descrevi, padronizei cada um deles. Eu garanto que esses POPs são as partes principais desses processos. Eu vou garantir que esses processos funcionem bem. E aí, eu também garanto com que cada colaborador, tendo esses temas que eu falei anteriormente nesse videocast para vocês, possam fazer aquilo que é realmente necessário dentro das suas funções para eu poder acompanhar. Então, eu acompanho o lado pessoal de cada colaborador em termos, né, de individualidade, a descrição da função dele, a análise do perfil comportamental, a descrição do cargos e salários, a avaliação de desempenho, o acordo de metas e o plano individual, porque eu preciso fazer com que aqueles colaboradores individualmente estejam satisfeitos, mas eu também preciso acompanhar aquilo que eu estou dando para cada um, né, fornecendo para cada um e apoiando cada um dentro de cada processo, dentro de cada procedimento. Então, se eu padronizo os procedimentos, eu vou garantir as principais atividades para que elas sejam feitas de forma padronizada e bem feita, que vão corresponder a essas principais atividades de cada processo. Então, padronizando procedimentos e processos, eu fecho o circuito. Se você acha que está vendo esse vídeo aí agora, esse videocast, e não tem descrição de cargos e salários, não tem análise do perfil da pessoa, não faz uma avaliação de desempenho, não faz um acordo de metas, não tem um plano de desenvolvimento individual e não tem nem processos e nem procedimentos padronizados e descritos para as pessoas saberem o que fazer, como fazer, o que usar, quando fazer e assim por diante, muito provavelmente você deva ter vários problemas. Por quê? Porque as atividades ficam de boca, os treinamentos ficam de boca, a gente vive no achismo, a gente acha que aquele colaborador está fazendo isso e ele acha que está fazendo aquilo. Não tem algo que o colaborador possa voltar para ele poder ler e se informar. Se você tem pouco tempo para ficar lidando e a sua empresa está crescendo muito rápido, você fica perdido e não consegue efetivamente coordenar as pessoas,
olhando as principais etapas de cada processo para você saber se efetivamente são aquelas que você padronizou que estão trazendo os resultados que você precisa. Enfim, você vai ficar perdido e aí vai causar aquela eterna falsa impressão que nós empresários temos, que eu falei lá no início do videocast, que é que talvez a culpa, né, ou a responsabilidade seja do colaborador. Infelizmente não. Vamos fazer o meia-culpa, a responsabilidade é sua como gestor, como líder, como empresário. Por quê? Porque você é que deve né, ou deveria ter pensado em tudo isso que eu falei aqui antes da empresa começar, para que você já começasse a empresa do zero. Da forma certa, né? Se você não começou a empresa com essas coisas, com essas ferramentas e dessa forma, ainda dá tempo. Você pode desenvolver essas ferramentas, pode implementar um processo de gestão de pessoas que funcione, ter menos problemas e ao longo do tempo ir ajustando esse sistema de gestão, que vai envolver outras coisas que eu vou falar mais para frente, inclusive outros videocasts aqui para você também, mas que vai trazer mais substância, né? Vai trazer mais gestão, vai trazer a empresa para ela ficar mais viva, limpa, transparente, porque o seu papel, além de apoiar os colaboradores, é solucionar problemas, apoiar as pessoas a desenvolver o que elas precisam, né? Gerir os processos para saber se as atividades que estão sendo feitas estão entregando aquilo que os processos precisam, seja para produzir um produto, para revender um produto ou para prestar um serviço, enfim, a partir do modelo empresarial que você tem aí. Então, é fazendo essas 6 coisas que você vai ter menos dor de cabeça, menos problemas com as pessoas e assumir mais a responsabilidade daquilo que efetivamente é da sua responsabilidade, que é, se eu estou começando uma empresa agora, eu preciso ter tudo pronto para que na hora que as pessoas vão entrar, elas vão fazer exatamente aquilo que o meu negócio precisa. E aí não fica muito pessoal, né? A empresa não vai estar fazendo alguma coisa porque o Gevandro quer ou o empresário quer. Não, vai precisar, cada pessoa precisa fazer alguma coisa porque existem processos, existem padrões que precisam ser cumpridos e a empresa foi desenhada daquele jeito e eu preciso fazer parte daquilo que está na minha função para que a empresa tenha o resultado. Então, é um somatório, ninguém fica mais olhando o chefe ou o dono como literalmente chefe, né? O que a gente não está em tribo de índio mais, né? Mas ninguém fica olhando o empresário com a obrigação de entregar o que está fazendo para ele. Não, fica olhando a empresa e os processos com a obrigação de trocar a minha mão de obra pela minha remuneração para cumprir aquilo que eu preciso, porque o que você tem que passar para o seu colaborador é: uma empresa é a somatória de tudo aquilo que tem que ser feito, de atividades que estão dentro de cada processo. Se tudo correr bem, a empresa funciona bem. Se algo de cada processo ou alguma atividade de algum colaborador que está dentro de algum processo não funcionar bem, não é para mim que as pessoas estão fazendo, é para o cliente, e aí não vai trazer o resultado. Então, é um somatório de coisas que, se o colaborador se entender, se vir naquela função e se enxergar de forma produtiva, sabendo o que vai fazer, com plano de cargos e salários, com uma análise de perfil, com uma avaliação de metas, uma avaliação de desempenho e um acordo de metas, e principalmente sabendo como é que ele vai se desenvolver a partir de um plano de desenvolvimento, aí ele vai casar tudo isso que é dele, né, com os processos da empresa. Processos e procedimentos. Padronizando isso, você fecha todo o circuito e o seu nível de problemas vai cair absurdamente. Vai por mim. Aconteceu comigo, a minha oportunidade, não vou dizer sorte, porque eu não acredito em sorte, né? Mas eu tive, como eu vim já de uma outra empresa de consultoria, quando eu abri o IOPEX, eu trouxe muita coisa pronta, eu já sabia o modelo de negócio que eu atuava e trouxe muita coisa pronta, né? Na verdade, eu já tinha atuado como consultor na Mercedes, interno, depois eu fui para uma empresa de consultoria externa, depois mais outra empresa de consultoria externa, então eu já estava nesse mercado. Quando eu abri o IOPEX, processo para mim era a palavra, porque eu já sabia, como era uma atividade que eu já fazia e que eu sabia que era problema de qualquer empresa, e eu só lidava com as grandes, com os pequenos, com certeza vai ser mais aguçado. O grande ainda tem dinheiro, tem estrutura, tem uma série de coisas, né, e pessoas em número lá para fazer as coisas acontecerem. Nós, pequenos empresários, não temos. Então, pelo fato da gente não ter, às vezes, dinheiro, estrutura e muitas das coisas ficarem na nossa carga, quanto mais você delegar em
termos não só de pedir para alguém fazer, mas tendo processos e procedimentos padronizados, mas vai ficar fácil das pessoas fazerem aquilo que você quer da forma correta, você vai conseguir gerir melhor e você vai ter muito menos problemas com seus colaboradores, tá ok, pessoal? Se você quiser o meu apoio para estruturar um processo de gestão de pessoas na sua empresa, fazer tudo isso que eu falei aqui, a descrição de cargos e salários da sua empresa, a análise do seu perfil comportamental, o acordo de metas, a avaliação de desempenho e o seu plano de desenvolvimento individual, entre em contato comigo através do meu processo de mentoria consultiva, eu posso te ajudar. Apenas um ponto, que é a análise do perfil comportamental, é uma parceira, a Renata Barros, ela faz comigo para todos os meus clientes, os demais temas são todos eu que desenvolvo, para que você estruture o seu processo de gestão de pessoas, não tenha tantos problemas assim com os colaboradores. Não posso dizer que você vai zerar os seus problemas, porque isso lidar com pessoas, lidar com diversas nuances aí, cada um tem algo que tem necessidade um certo dia, mas a gente vai padronizar o seu processo de gestão de pessoas para você poder cuidar muito bem desse que é um dos principais processos da sua empresa. Se você quiser meu apoio, através do meu processo de mentoria consultiva, entre em contato comigo. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tem o link do meu site, tem o WhatsApp também no site. Pode falar comigo, a gente vai bater um papo aí. Eu vou fazer uma entrevistinha com você, pode ser através de um Zoom, pode ser através de um vídeo pelo WhatsApp, de 20 a 30 minutos, sem compromisso nenhum, para entender as suas necessidades, poder elaborar uma proposta para você e, quem sabe, poder ajudar você como empresário e aí na sua empresa. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.